Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, para mais uma aula do nosso curso de funções. Bom, hoje aqui é mais uma apresentação, tá? De alguns exercícios para vocês fazerem, tá certo? Da nossa aula de laboratório Maple, né? Que esse aqui, na verdade, é o nosso projeto, tá? Então, tudo que nós aprendemos até agora e tudo mais, ele tem essa finalidade aqui, do laboratório Maple, tá bom? É claro que o aprendizado é sempre a finalidade, né? Mas assim, a execução de tudo, tá? Então, aqui no nosso laboratório Maple 1, aqui, né? Tá fazendo a mesma coisa que eu fiz na nossa última aula, tá? Só que eu usei polinômios diferentes, né? Aqui é uma soma de polinômios, né? Ao adicionarmos dois polinômios, obteremos um outro polinômio, né? Tudo aquilo que eu fiz e falei na nossa última aula, né? É aqui só que eu defini polinômios diferentes, né? Esse aqui eu aconselho que pode usar esses aqui, tá? Ele adiciona um polinômio, adiciona outro polinômio, né? Ah, Santiago, tem certas coisas que eu não sei fazer ainda com Maple. Cara, entra no Google. O Google tem tudo isso, todas essas coisinhas aí, o Google coloca, tá bom? Então aqui, né, fez a soma, né? E aí você pode escrever, né? Aqui a soma que você fez, né? Você pode pegar seu próprio caderno e escrever como é que ficou a soma, tá? E aqui ele fala que o Maple ele pode, né, a mesma coisa, né, da nossa última aula, como eu disse lá, às vezes o Maple não fornece, né, o resultado na ordem correta, né, a não ser que você tenha colocado os dois polinômios, né, numa ordem bonitinha, né. Então, por exemplo, se um dos polinômios ali vai do grau 4 até o grau 2, e aí você tem um polinômio, você adiciona outro polinômio de grau 1 e grau 0, a soma dos dois vai ficar bonitinha, né? Mas se eles estiverem desordenados, igual eu fiz na nossa última aula, você usa esse comando aqui, sort, e ele ordena pra gente, tá? Aqui é uma das outras coisas que eu fiz também, né, na nossa última aula, né? Aqui já é o laboratório Maple 2, e eu juntei um com o outro, né? Até porque usam os mesmos polinômios, né? Igual ele coloca aqui, ele utilizando o mesmo polinômio, tá? Os mesmos polinômios, né? É, e aí ele pede, né, aqui usando o comando expand, né? E aqui ele pede para você escrever o produto. E aqui, né, a razão dos polinômios, né? Aqui, né, as frações, né? Eu fiz esse e esse aqui na nossa última aula, né? Não, eu usei o item 3, né? Então, eu fiz esses dois, né? Esses demais aqui vocês podem fazer, né? Para ver se ele é um polinômio ou se ele continua como uma função racional, tá bom? Eu lembro que um deles, eu fiz dois, né? Se eu não me engano, esse aqui, ele ficou sendo uma função polinomial e esse item um aqui continuou sendo uma função racional, tá bom? Então tem esses aqui para vocês irem fazendo, tá bom? E aqui nós temos o laboratório Maple 3, né? Ele fala aqui que foi gerada uma tabela, né, de valores nos exercícios manuais, aí alguns exercícios anteriores, porque isso aqui é um livro, tá bom? E aqui ele pede para calcular, né, para se definir, calcular uma função, né, usando o Maple, né? Então ele dá até o passo a passo aqui. É expressar uma função em x, né? Como expressar uma função em x. Ou então você pode usar outra variável. Em alguns exercícios, a gente vai ver, ele está aqui para baixo, a gente usou p, né? Mas aí você pode fazer até utilizando aí qualquer letra, né? Z, H, I, J, Y, né? Você pode usar qualquer coisa, né? Decidir será utilizada, né? Então você pode criar sua função aqui. Y igual a alguma coisa, né? Alguma expressão em x ou a anotação da função, ou seja, com a variável que você escolheu, né? Aqui. É fácil resolver a expressão para valores diferentes de x utilizando a anotação de funções. Também facilmente calculamos o valor de x. Aqui ele só está explicando tudo que fazer, o que se fazer, né? Então aqui, qualquer que seja utilizada, né? Esta deverá ser definida. Utilizaremos a anotação de funções para definir qualquer uma. Aqui está faltando os dois pontos, tá? Era para ser f, dois pontos, x, setinha, né? 2x menos 4. Aqui o valor da função em um determinado ponto, né? E aí escreve-se, né, f de 2. Né? Se eu quero calcular a função em um determinado ponto, eu só coloco aqui f de 2. Tá?
Aqui, valores consecutivos podem ser calculados, copiando-se a linha de comando do Maple e colando em uma nova linha, né? Então, que pode-se fazer também utilizando o comando for do Maple, tá? Então, aqui ele define uma função e aí ele pede para calcular f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, tá? E aí ele pede para usar o comando factor, né, do Maple, aqui. Factor, nome da expressão, né, onde o nome da expressão é um polinômio com coeficientes inteiros ou racionais. Reproduzirá um polinômio fatorado. Pode-se usar o comando simplify, né, nas funções racionais para reduzi-las ao menor termo, né, igual a gente fez lá em cima. Né? Por mais que você tenha uma função muito grande, né? E aí quando a gente usa o simplify, ela se torna até uma função menor. Se tiver como racionalizar ela, né? Se não tiver, ela vai continuar sendo uma função grande, né? Na verdade, simplificar, né? Se você tiver como simplificar ela. Senão, ela vai continuar aquela função racional gigantesca mesmo. Então aqui, né, ele quer calcular para esses determinados valores de x aqui, menos 2, 0, 2 e 4, né? E aí ele pede para usar, né, aqui uma linguagem de programação, né? Ele usa o for, né? O comando para calcular 4 vezes, né, a função, né, é o for, né? For ctr, né? Aqui o from, né? Para indo de 1 até 4, né? Do f de ctr, né? E aqui ele calcula esses 4 pontos aqui, né? Aqui ele está fazendo análise, né, do comando for, né, aí vocês podem ir lendo, né? E aqui ele vai passando mais da dica. Aqui vocês podem ir fazendo isso aí tudo, tá? Aqui, né, ele passa um exercício, dá uma dica, né? Ele pede para definir uma função, né? Aqui é a função que ele define, função f, né? Então aqui qual a resposta em Maple para f de 4, né? Dessa função aqui, dessa nova função aqui, né? E aí ele pede para dar um simplify symbolic aqui. Qual é o resultado do f de 2? Aqui foi o f de 4, mas qual que é o resultado para um f de 2? Ele difere do resultado que você obteve à mão, né? Então aqui mais um exercíciozinho, né? E aqui o Maple, né, trata a raiz quadrada de 4 como se possuísse, né, potencial dois valores, mais 2 e menos 2, né? Então, aqui é sqrt de 2, né? Sozinho, pelo comando. Aí você dá um simplify aqui, né, symbolic. E aqui, né, solicitamos ao Maple que usasse a resposta positiva. Então, nesse symbolic aqui, né, ele está pedindo para o Maple que ele só quer resultados positivos. Tá? Aqui, calculando funções, né, eu fiz esse número, essa letra A aqui, né? E aqui ele passa essa letra B aqui. Né? Se você quiser, você pode até refazer aqui a letra A. Né? E aqui ele passa a letra B, né? Propaganda produz resultados, né? Experiências com software, né? É mais ou menos aquela ideia, ele define uma função diferente, né? Ele quer dar aqui o lucro, vocês devem ir fazendo, né? Tem tudo isso aqui de questão, né? A fórmula do lucro, aqui ele dá. Essa fórmula aqui, né? Essa fórmula para o lucro pode ser deduzida a partir dos dados fornecidos, verdadeiro ou falso, né? Complete a tabela, né? Aqui é propaganda, tá? Então tem esses exercícios aqui para você ir usando no Maple, né? Então preço de venda 30, né? Então você joga lá aqui ele dá uma função, né? Então vai ser lá S de 30, S de 40, S de 50. Beleza? E aqui tem questão de engenharia, né? A velocidade de um objeto em queda na atmosfera, e aí ele está falando que normalmente a gente faz exercícios ignorando a resistência do ar, tá? É dada por, né, a velocidade, aqui ele não ignora, né, incluindo a resistência do ar, né, a velocidade, né, recebe essa fórmula aqui, né? Então, você, obviamente aqui, ele não está dando os valores de m, né? G a gente sabe quem é, né, a gravidade, nem do raio, né, do objeto, mas ele pede para calcular no tempo, então as respostas vão ficar baseadas aqui no... vão ficar
dependentes, né? De M e de R, né? G, aqui eu estou supondo que você está usando qualquer G, tá? E aqui ele vai formar uma tabela, né, de tempo e velocidade, né? Como se fosse aí um gráfico, né? Aqui de T, né? Por V de T aqui em cima, né? Por V de T. Tá? Então, aqui vai dar um gráficozinho. Beleza? E qual a velocidade final? A velocidade que o objeto atinge depois de um certo tempo, né? Então, é tudo isso aqui, né? Claro que vocês vão precisar ler mais. Se eu for ler tudo aqui, vou ficar até amanhã aqui esse vídeo, né? Então, aqui ele pede para fazer aqui representação de gráfico de funções, né? Isso aqui é bem importante, né? Sempre bom visualizar os gráficos, né? Aqui, faça o gráfico das funções, essas funções aqui que ele está dando, né? Todas essas, né? Usando o mesmo intervalo das tabelas, né? Do problema 2 lá, né? Pelos gráficos, calcule os zeros das funções. Tá? Então, através dos gráficos, você vai olhar lá onde que estão os zeros, né? A gente já estudou sobre zero de funções aí, né? Os zeros é onde ali o gráfico corta o eixo x, tá? E construa o gráfico da seguinte expressão, dessa expressão que ele dá aqui, né? É construir aquele gráfico lá essa aqui é a fórmula lá do lucro, né? Que eu fiz lá no nosso laboratório mesmo. Tá? E aí ele pede para encontrar o valor máximo, né? O valor e tudo isso aí com base no estudo no gráfico, né? Aqui construir o gráfico dessas outras expressões, tá? E aqui representação de gráficos de funções quadráticas, né? Represente aqui o gráfico da expressão, ele dá uma expressão aqui, né? Qual o domínio, onde que essa função aqui é positiva, tá? Então tem essa letra B aqui, né? Qual é o valor máximo da expressão também, tá? Bom, continuando aqui, né? O valor máximo da expressão, tá? Aqui é onde o domínio dela é positivo, tá bom? Representação de gráficos, né? Eu fiz esse aqui, né, para representar esse gráfico. Tá? Fiz o item 1 e o item 2, tá? E procurar aqui o discount, né? Em plot ou piston, né? Ele dá aqui onde você achar esse comando, tá? No laboratório Maple 8, ele pede para resolver equações através dos gráficos, né? Então aqui, x ao quadrado menos 2 e 10 menos x, né? Ele pede para dar essa solução aqui. Qual o valor de x aqui que vai satisfazer essa igualdade, né? De x ao quadrado menos 2 sendo igual a 10 menos x, né? Quando que isso aqui vai acontecer? Tá? Então aqui, né, laboratório Maple 9, né? Representação de gráficos de funções recíprocas, né? Aqui, né, representar o gráfico, né, de x, de um f de x, sendo essa função 1 sobre x, tá? E aí ele pede para usar o comando plot aqui, né? De menos 10 a 10. E preste atenção, né, à escala do eixo vertical y, né? Que intervalo foi atribuído ao eixo vertical y pelo Maple? Aí você escreve aqui, tá? Então, é tudo utilizando o Maple, né? Então, aqui pode se aplicar por meio do intervalo, pode explicar por que por meio do intervalo o eixo x é tão grande, né? Pode explicar isso aí. Para responder esta pergunta, deve-se saber qual o valor da função quando x está perto da origem, né? Então, por exemplo, aqui, se x é igual a 0,001, né? Então, né, o f de x aqui, né, substituindo aqui, é 1 sobre 0,001, que dá igual a 1000, né? E aqui para o valor negativo, né? Então, ele pede aqui para plotar, tá certo? E a gente vai ver que vai dar valores muito altos, tá bom? No y. E aqui ele pede para plotar só do menos 10 a 10. Né? Porque esse comando obtém-se uma hipérbole perfeitamente simétrica. Por quê, né? Por que será? Por causa da função que a gente colocou ali, né? Você coloca aí na resposta, tá? Mude o comando plot para plot aqui, né? Do f de 2
de menos 2 até 2 e de menos 2 até 2. Né? Então, ao invés de você usar do menos 10 a 10, você usa indo do menos 2, né, a 2. Né? E aqui tem divisões de... Ele continua pedindo aqui para vocês fazer estudos, né, baseados aí no desenho dos gráficos. Tá certo? E aqui divisão de polinômios de grau superior. Né? Então, você define aqui um polinômio, define o outro polinômio, né? E aqui ele vai dando as instruções, né? Neste caso, 0, né? Qual é o quociente de P1 sobre P2? Qual é o coeficiente, né? Qual é o quociente quando ax ao quadrado mais bx mais c é dividido por x, né? E aqui qual é o resto, né? Isso aqui é tudo divisão de polinômios, mas isso aqui é mais uma parte extra, tá? Nem foi muito abordado no nosso curso. Tá bom? Então, essa aqui é a parte do nosso laboratório Maple. Vocês podem ir se divertindo aí, pesquisando também, né? Aqui o aprendizado também deve-se pesquisar, tá certo? Não esperar que as coisas sempre caiam do céu, tá bom? Um abraço a todos.